Olá, meus amados irmãos, meus amigos, graça e paz. Até semana passada, no vídeo passado, nós refletimos em João 3, de 1 a 21, pensando na questão do novo nascimento. E hoje eu quero continuar nesse texto, porém pensando a partir de agora, com destaque para os versos 16 a 18, que dessa vez eu vou ler, que são apenas 3 versos, né? Sobre o amor de Deus, ok? Vamos começar hoje, mas nós não vamos terminar hoje. Hoje nós vamos ver apenas uma parte desse assunto que eu quero tratar com vocês. Mas antes, então, vamos ler os versos 16 a 18 do capítulo 3, que dizem assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, aí está o texto, né? Com base no qual nós vamos pensar sobre o amor de Deus. E eu quero pensar, não vamos pensar tudo hoje, né? Mas eu quero pensar com você em 3 fatos sobre o amor de Deus. O primeiro fato é que o amor de Deus fez com que ele não se importasse de humilhar-se a si mesmo. O segundo fato é que o amor de Deus não anula a sua justiça. E o terceiro fato é o fato de que o amor de Deus faz com que ele justifique aquele que se lança aos pés de Cristo com fé, clamando por misericórdia e perdão. Então são esses 3 fatos, mas hoje nós vamos ver apenas o primeiro. O amor de Deus fez com que ele não se importasse de humilhar-se a si mesmo. Deus humilhou-se a si mesmo por nos amar. Mas antes de falar da humilhação propriamente dita à qual Deus se submeteu, é preciso falar sobre a divindade de Jesus. É preciso que esteja bem arraigado em nossa mente o fato de que Jesus é Deus, uma vez que a humilhação sobre a qual falaremos, atribuindo-a a Deus, foi Jesus quem a sofreu. Mas Jesus é Deus na pessoa do Filho, assim nós aprendemos pela palavra. A doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica através da qual nós aprendemos que há apenas um Deus, mas na unidade da divindade há 3 pessoas iguais e eternas entre si, idênticas em substância, mas distintas em existência. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Há um só Deus, mas que se manifesta nessas 3 pessoas distintas. E acerca disso nós lemos lá em o Evangelho de João, o mesmo Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1, sobre Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, esse Jesus, que é Deus, não se importou de humilhar-se a si mesmo em nosso favor, porque ele nos ama. Paulo, escrevendo aos Filipenses, falando de Jesus, diz que ele, Jesus, mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, humilhou-se ainda mais, né, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Escrevendo aos Gálatas, Paulo diz, capítulo 3, verso 13,
O texto anterior, de Filipenses foi Filipenses 2, 6 a 8. E escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, verso 13, Paulo diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldição por nós. Porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então esse Deus, que é onipotente, que pode fazer qualquer coisa difícil com a mesma facilidade com que realiza as coisas mais simples. Esse Deus que tem em suas mãos todo o poder do universo. Esse Deus cujos atos, todos eles, são feitos sem esforço algum, haja vista a criação conforme relatado em Gênesis, não é? Esse Deus que não desgasta a sua energia e nem precisa recuperar forças, esse Deus que não precisa buscar fora de si mesmo uma renovação de poder, porque todo poder está plenamente contido dentro do seu próprio ser infinito, esse Deus não se importou de humilhar-se a si mesmo, por amor a mim e por amor a você. Esse Deus que é santo, não um pouco santo, puro, não um pouco puro, mas, e nem mesmo muito, Eu ia falar mais muito, mas nem mesmo muito. Um Deus santo, puro, não um pouco puro e nem mesmo muito puro, mas absolutamente, desmedidamente, infinitamente puro e santo, de uma forma tal que nem pode ser mais puro do que ele é, não se importou de humilhar-se a si mesmo e de levar sobre si na cruz, por amor a nós, por amor a mim e a você, os nossos pecados, os meus pecados e os seus pecados. Esse Deus que além de onipotente e santo e puro, é autoexistente, é autossuficiente, é eterno, infinito, onisciente, onipresente e muitas outras coisas maravilhosas mais, não se importou de humilhar-se a si mesmo, de tornar-se homem, sofrer a vergonha da cruz, levando sobre os seus ombros as nossas culpas. Por quê? Porque ele nos ama. O amor de Deus fez com que ele não se importasse de humilhar-se a si mesmo. Deus amou, diz o texto, e porque amou, deu o seu Filho unigênito, ou deu-se a si mesmo, na pessoa do Filho. E esse fato, meus queridos, meus amados irmãos, esse fato por si só deveria nos levar a algumas atitudes. Por exemplo, deveria nos fazer render o nosso coração a Deus. Esse fato por si só deveria nos fazer render a Deus o nosso coração. Deveria nos fazer amar mais a Deus e também ao nosso próximo. Por si só, esse fato deveria nos fazer olhar mais para Deus, nos envolver mais nas coisas de Deus, cuidar mais acerca dos caminhos que nós estamos trilhando com os nossos pés, cuidar mais acerca daquilo que nós estamos, por vontade própria, a contemplar com os nossos olhos, cuidar mais acerca daquilo que estamos, por vontade própria, falando com os nossos lábios. Deveria nos fazer deixar, como diz a palavra do Senhor, todo o embaraço e todo o pecado e correr com paciência a carreira que nos está proposta. Deveria nos fazer buscar as coisas que são de cima, pensar nas coisas que são de cima, mortificar a nossa natureza carnal. Deveria nos fazer despirmos-nos de todos os maléficos defeitos, mundana, carnal e diabolicamente impregnados em nós, e nos vestirmos de todas as qualidades geradas nas alturas celestiais. Esse simples fato, o fato de Deus não se importar de humilhar-se a si mesmo por amor a nós. Tem sido assim com você?
Se não tem sido assim, precisa ser assim. E hoje então eu quero desafiar você e a mim também, né? Que nós decidamos que será assim em nossa vida, que o amor de Deus será a nossa, entre aspas, inspiração para vivermos uma vida santificada, cada vez mais consagrada ao Senhor. Então hoje nós vamos ficar por aqui, tá? O amor de Deus fez com que ele não se importasse de humilhar-se a si mesmo. Semana que vem, ou no próximo vídeo, né? Nós vamos ver, e se você quiser pode acessar para ver, que o amor de Deus não anula a sua justiça. Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito de Deus possa aplicar essa palavra ao seu coração e ao meu também.